agora vamos falar do Galo. Daqui a pouco a gente fala de Sul-Americana, mas vamos começar pelo jogo de sábado. Vitória importante do Ceará na Arena MRV. Gol rapidíssimo, né? Alan Franco com 22 segundos de jogo, olha lá, acelerando. Isso, o Ceará que deu a saída, né? Só que o Scarpa achou esse ótimo passe pro Dudu. Dudu mais uma vez ajudando, participando de gol, né? Fez o gol lá em Quito e agora deu assistência pro Alan Franco não fazer um gol desde 2023, ó. Bateu bem no cantinho. Só que o Galo não produziu muito mais do que isso. Achei que com bola o Atlético não fez um grande jogo. E pior, sofreu bastante sem ela. O Everson também trabalhou, né? Chances. Só que tem um goleiro de ponta lá, essa em cima do Pedro Raul, ainda no primeiro tempo. Esse lance até tinha uma dúvida se estava impedido ou não estava o Pedro, mas o Everson não contou com isso. O time do Ceará teve essa convina muito clara, né? Ainda no primeiro tempo. Mas aí já no segundo tempo, Bernard também está crescendo de produção com o São Paulo. Entrou no jogo. O São Paulo poupou alguns titulares, o Bernard foi um dos que entraram no segundo tempo. O Hulk teve essa chance claríssima, acho que o Hulk não fez um grande jogo. Começou como titular o Hulk. Exato, e provavelmente não vai ser titular no meio de semana, depois a gente fala disso. E essa no segundo tempo foi a grande chance do Ceará. Vozão teve ótimas oportunidades, o Galo não se defendeu tão bem. Essa defesa do Everson é impressionante mas também, o mais importante era ganhar esse jogo e guardar um pouquinho de força pro jogo de terça-feira, que é importante, o jogo de amanhã. Amanhã, decisão, jogo de volta da semifinal da Sul-Americana contra o Independiente Del Valle aqui em Belo Horizonte. Jogo de ida. Vamos fazer uma brincadeirinha, tentar adivinhar o time do homem? Bom, é difícil, né, acertar a escalação do São Paulo. Mas a escalação de sábado deu algumas dicas. Tô apostando que volta o Saravia, que não jogou o jogo de ontem, como um zagueiro. Gabriel Menino na ala, pode ser. Ou o Saravia aqui com o Juan, que é uma outra alternativa. Igor Gomes, acho que vai ser uma aposta no meio campo, que é um meia que chega mais à frente. E tô apostando que o Hulk não começa jogando. Vai ser o ataque do clássico contra o Cruzeiro, Bernard, Rony, Dudu. O Hulk briga por essa vaga também. Lembrando que o Galo precisa ganhar o jogo, ele não entra em campo classificado. Se tiver pênaltis, se tiver empate, a gente vai para os pênaltis. Atenção para esses números do Galo, 12 classificações em 14 mata-matas. Olha lá, Donk, após empatar o jogo de ida, fora de casa, em torneios da Conmebol. Então o retrospecto é bem favorável e mostra como o Galo era muito forte no Mineirão, como era muito forte no Independência também, né? E hoje coloca isso também à prova lá na Arena MRV. A gente vai voltar lá para o centro lá de Belo Horizonte, tá no ar o Léo não? Já mudou de lugar. Só vamos fazer um pedido especial pro Léo não entrevistar nenhuma torcedora com a camisa do Galo, com aquele sotaque. Porque o sotaque com a camisa do Galo dá aquele gatilho. Não dá, Jair? Até que demorou, até que demorou. Dá? Hein, Viola? Ainda não superei a ex, viu, Léo? Ah, é? Você sente falta, né? Bate, né? Bate. Eu também sinto falta, viu? Mas a gente supera, viu, Bruno? A gente supera. Quem sabe a gente se encontra novamente um dia por aí. Mas tudo bem. Nesse intervalo aqui eu aproveitei para circular mais um pouco, conversar, sentir a temperatura. Fui aqui na farmácia comprar um protetor solar, porque o sol de meio-dia já começa a pegar. Fui muito bem atendido pelo seu Tomé, que é fã do esporte, acompanha os canais ESPN desde o começo, conhece mesmo, deu uma aula de canais ESPN aqui pra gente. Aliás, utilidade pública, tá? A farmácia aqui da Praça 7 está contratando, se você quiser vir aqui deixar seu currículo, há vagas, né? Então, fora isso, tá começando o movimento do pessoal saindo pro almoço. Vou dar uma circulada aqui, o Zezinho vem comigo. Aqui tem o Pirulito, né, que é o principal monumento da Praça 7. Ele nada mais é que um obelisco, né, mas o apelido, vocês vão há de convir que o Pirulito é um apelido muito mais simpático. É um monumento que comemorava a independência, 100 anos de independência do Brasil, ou seja, 1922. E tá aqui, então, em todo o seu esplendor. Aqui é um ponto tradicional de comemoração de títulos. Então, normalmente, quando os times de BH ganham títulos, o pessoal vem aqui para a Praça 7, faz muita festa, trio elétrico e tudo mais. E aí, no dia seguinte, você sempre vai achar, saindo para trabalhar, um ou outro bêbado largado ali aos pés do Pirulito ainda na ressaca da comemoração. Aqui ao fundo tem o Cine Teatro Brasil, que é um prédio histórico também de Belo Horizonte, né, tombado pelo patrimônio histórico, da época dos cinemas de rua, né? A gente pegou ainda ali nos anos 80, né, já o finalzinho dos cinemas de rua, antes dos cinemas praticamente todos eles se transportarem para os shoppings. Ele foi remodelado, hoje é um centro cultural, né? Tem muitas atividades aí, mas é um belíssimo edifício também aqui de 1932 no centro de Belo Horizonte. Então a Praça 7, ela conecta aqui, né? Ela era um cruzamento das avenidas Afonso Pena e Amazonas. Afonso Pena é uma avenida de mais de 4 quilômetros, né? Começa na rodoviária e vai até lá no alto, na Praça da Bandeira, e você vê aí praticamente todas as linhas de ônibus que circulam por aqui.
Feito este preâmbulo para você conhecer bem Belo Horizonte, podemos voltar então ao assunto do jogo. Você pode perceber que o atleticano está naquela de confiar desconfiando como bom mineiro, né? Sabe que o time tem melhorado, mas essa questão do ataque ainda pega muito, né? Porque quem vai fazer o gol afinal, né? Quem vai fazer o gol da classificação se o ataque tem produzido tão pouco? Será que de novo vai ser uma cabeçada do Vitor Hugo, de repente? Vai ser o gol improvável, como o gol do Alan Franco, que ainda não tinha marcado em toda essa segunda passagem, desde que voltou de empréstimo, né? E fez o gol da vitória contra o Ceará? Ou será que os atacantes vão desencantar finalmente, né? Já que só 2 gols de atacantes desde que o Jorge Sampaoli chegou. Acho que essa que é a pergunta que está todo mundo querendo fazer, né? Quem vai ser o cara que vai decidir se é que o Galo vai conseguir resolver esse jogo no tempo normal? E é interessante. Bom, primeiro uma curiosidade que eu vi a entrevista do Scarpa, né, Léo? Quando ele fala que ele não sabia que ele estava pendurado. Você viu isso, Jair? Ele falou, pô, não sabia. Que ele fez uma falta lá, não foi, Léo? Uma falta até desnecessária. E ele falou, pô, eu não me liguei. Não foi? Também ninguém do clube me passou e era a responsabilidade dele também, ele admitiu, falou, não percebia, acabou fazendo uma falta que era desnecessária, que se ele soubesse, assim, ele não teria feito, né, Léo? Eu vou pegar o retorno de vocês já, porque caiu aqui o meu retorno, mas enquanto isso eu vou terminando e já devolvo para vocês. Sim, ele não sabia, né? Ele foi pego de surpresa, mas acho que o jogador tem que ter responsabilidade de saber, sim, nesse tipo de situação, né? Até porque é um jogador que faz muita falta, cara. Questão de bola parada, né? Chute de fora da área, são inúmeras situações aqui que o jogador pode fazer a diferença, né? O Scarpa é um cara com uma qualidade diferente com a bola no pé. Mas enfim, há outras figuras, né? Hoje o Galo tem, por exemplo, a gente ouviu o Bernard falando ali, o Bernard é o jogador que mais se beneficiou da mudança de comando do Galo, ele e o Dudu dá pra falar, mas acho que o Bernard principalmente, né? Um jogador que ainda não tinha se encontrado nessa segunda passagem pelo Galo e desde então, hoje, se dá pra falar que existem titulares indiscutíveis do Galo hoje, já que o Sampaoli muda tanto o time, eu acho que o Bernard se enquadra nessa categoria. Vamos ver enquanto o Léo liga de novo pra gente, a gente vê a tela que mostra o desempenho do Galo sem o Scarpa. Pra ver então o tamanho desse desfalque. Deixa eu ver, olha só, 13 jogos. Então o Scarpa desde a estreia do Sampaoli. Como o Léo falava, né, dos jogadores que aproveitaram bem a mudança de técnico. O Scarpa, 13 jogos, o primeiro em assistências, o primeiro em participação em gols, o primeiro quem mais e melhor finaliza, quem cria as grandes chances e ações progressivas. Caramba, é muita coisa, né? Olha o tamanho do desfalque. Mas ele já era um cara importante. Sim, no Cuca. Jogando de tudo, né? Um dos mais sacrificados, né? Ao lado do Coelho, na época que começava o jogo de ponta esquerda e terminava de lateral direito, o Scarpa é um cara que jogou de tudo. Jogava de meio ofensivo, jogou de lateral esquerdo, jogou de meio aberto pelo lado direito, jogou de meio aberto pelo lado esquerdo. O Scarpa também foi um cara que foi muito sacrificado, mas sempre respondendo ali na dele. Por isso que até no momento lá daquelas críticas e tudo, eu achei que pesou um pouco no Scarpa, quando a gente estava lá contra o Bucaramanga, até o pessoal ali pegando um pouco no pé do Scarpa e tal. Mas enfim. Quando teve aquele protesto que você estava lá em BH? Exatamente. Mas depois, pelo menos aí, águas passadas, né? E aí é o seguinte, né, Dom, que não é só a ausência do Scarpa, a gente está falando em ausência em todos os setores, porque se você for ver, não tem o Lianco, não tem o Alexander, mas o Lianco não tem o Coelho. Mas o Lianco hoje, na minha concepção, tá? Minha visão e minha opinião, acho que o Lianco faz muito menos falta depois que o Vitor Hugo conseguiu se encontrar ali na defesa, e o esquema que o Sampaoli tem feito em saída de 3, botando o Júnior Alonso também para fazer a lateral esquerda e liberando um pouco mais a Arana por dentro, acho que o Lianco não tem feito tanta falta assim. E você falando do Vitor Hugo me faz lembrar de outro aspecto da ausência do Scarpa, bola parada com o Vitor Hugo, que tem sido um artilheiro. Então a gente pesa muito no aspecto do que ele tem entregado coletivamente, né, o quanto que ele tem sido importante, os números apresentam isso, a questão da bola parada e o quanto que o lado direito fica... Qual a alternativa? Como que você vai querer... O Jailson até falava da opção, de repente fazer uma dobra de lateral, porque você já não tem o Scarpa, você já não tem o Coelho que vinha, pelo menos entre os jogadores de linha, né, que o Léo trouxe, eu concordo que o Everson é o grande nome do Atlético na temporada, mas entre os jogadores de linha, o Coelho vinha sendo o principal jogador do Atlético, você já não tem esse cara. Aí você tem o desfalque do Scarpa, pelo que ele entrega, pela questão da bola parada, pela questão do lado direito, então, de fato, pesa muito, porque mais do que essa referência técnica do bom momento,
Acho difícil você pensar na solução ali que o Sampaoli possa encontrar para você suprir essa ausência para ser produtivo pelo lado esquerdo. Pelo lado direito, perdão. Do lado esquerdo você tem a questão do Dudu, a Arana construindo por dentro, mas do lado direito você tem uma dificuldade ainda maior, ainda com essa ausência do Scarpa. Vamos ver, Jailson, a possível então escalação do Atlético com esses desfalques. Eu ia perguntar se o nosso editor-chefe tá lá com a história. Tá lá? Não, o Felipe tá de férias. Tá de férias? Será que ele tá assistindo? Ele tá em Fortaleza. Ah, entendi. Então tá suave. Fortaleza só vai tá ver assistindo no só Disney Plus. Só vai ver o jogo, talvez. Só vai ver o jogo, Bom, a gente tem, vocês estavam falando do lado direito, tem essa formação com o Gabriel Menino, é dobra de lateral que vocês falavam ou não? Não, por isso que eu lembrei do nosso editor-chefe. Vocês queriam Natanael e Saravia? Então, é uma opção que eu falei com o Donk aqui em off, porque o Gabriel Menino tá numa fase complicada, né? Gabriel Menino, por isso que eu lembrei do nosso editor-chefe. O Gabriel Menino não tem feito bons jogos. O Felipe não é muito fã, é isso? Ele não chega a ser fã do Gabriel Menino. Então eu pensei, como o Natanael é um cara mais ofensivo, talvez o Saravia ali fazendo um terceiro zagueiro, junto com o Vitor Hugo e o Júnior Alonso, não seria nenhuma novidade. O Arana... E aí o Arana vai... O Arana fecha. Não, o Arana fecha e o Dudu pega esse corredor, que já tem feito isso com tranquilidade. E aí ficaria o Natanael lá pelo lado direito, com o corredor também livre pelo lado de lá. E o Igor Gomes e Alan Franco por dentro. Bernard com possibilidade ali mais à frente, tá? O Bernard ali na onde tá a bolinha do meio campo. Com liberdade. Onde tá o Igor Gomes? À frente do Igor Gomes. O Igor Gomes e o Alan Franco ali como dupla de volante. Bernard com liberdade de movimentação e o Rony lá na frente, enfim, incomodando a defesa. Dessa opção. Né? Incomodando um pouco mais a defesa para chegar. E aí eu guardaria o Hulk pro segundo tempo, como eu já falei na primeira hora. É que talvez a gente pode ver o Del Valle também, tá? E aí é o seguinte, nessa formação, a bola parada é do Gabriel Menino? Com esses caras? Do jeito que tá, Igor Gomes, Gabriel Menino, Talvez, né? É por aí. E aí a gente tem o time do... Com a canhota pra talvez o Arana. Talvez o Arana, boa. E aí a gente tem o time do Del Valle, né? Destaque ali pro Alcivar, pro Sornosa, até o Spinelli foi quem obrigou também o... Mercado. O molequinho chato. É embaçado esse, Nossa Senhora. Ele é o que sofre o pênalti, né, do lance chato. No começo da partida. Tem que ser observado de perto. Se fosse alguém, assim, o Spinelli na bola aérea, é um cara que incomoda muito no jogo aéreo, mas o Mercado e o Guaguá também eles são muito bons no jogo no individual. É hoje, torcida atleticana, hoje é dia de guerra, hoje é dia de decisão e hoje é dia de ver o Galo amassando a equipe do Independente Del Valle com tudo. Eu tô na expectativa muito boa de que o Galo possa amassar a equipe do Del Valle, né? Hoje é casa lotada, a Arena MRV hoje vai estar lotada e tô na expectativa muito boa de que o torcedor possa apoiar o Atlético do começo ao fim, né, para essa grande classificação na Copa Sul-Americana. Então, assim, o Galo tem grande expectativa de poder ganhar, de poder dar esse título inédito para o torcedor atleticano. E eu queria saber de vocês, amigas e amigos, deixa aqui nos comentários para vocês quanto será o placar dessa grande partida para a gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Conto com o apoio de todos vocês. E agora falando sobre Mercadão da Bola, o Sampaoli, isso é informação interna, o Sampaoli pediu a contratação do atacante Bruno Henrique do Flamengo, que não vive um bom momento, né, com a camisa do Flamengo, e o Sampaoli acredita que poderá recuperar o futebol do atacante Bruno Henrique, né? Ele que é mineiro, é um jogador que, assim, é um cara que conseguiu conquistar muitos títulos com a camisa do Flamengo, e aqui no Atlético seria uma grande peça. Eu queria saber de vocês, amigas e amigos, o que vocês acham de ver o Bruno Henrique vestindo a camisa do Galo. Seria uma boa? Não seria? Deixa aqui nos comentários, eu quero ver a opinião de todos vocês. Eu tô indo nessa, se inscreva no canal, deixa o like e até a próxima.